E para falar mais sobre as investigações desse caso, temos um convidado. Recebemos o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Willy Ralph. Boa noite, presidente. Muito obrigado sempre pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Cristiano. Conte sempre conosco. Prazer estar aqui participando hoje. Bom, presidente, claro que há muita preocupação com os efeitos disso, né, a partir de agora, na segurança do entorno da Praça dos Três Poderes, mas eu começo perguntando para o senhor sobre a investigação desse caso. As informações que foram passadas pela própria Polícia Federal de que ele chegou a circular por Brasília em outros períodos, esteve em gabinete de deputado na Câmara dos Deputados. De que forma a inteligência poderia ou ajudou, de uma certa maneira, a evitar algo pior nesse caso, presidente? Na verdade, esse caso pode ser um caso isolado, de um ato isolado, ou pode ser até um ato mais planejado com mais pessoas. Isso tudo a investigação ainda vai dizer. Mas, assim, é muito difícil você até monitorar esse tipo de coisa, porque até os meios que ele se valeu são meios muito comuns. Os próprios artefatos são montados à base de fogos de artifício, que é de comércio livre no Brasil, e tem, assim, receitas milhões. Os artefatos são muito bem feitos e de um potencial lesivo muito grande. E, assim, é muito difícil monitorar isso, a não ser o monitoramento de uma rede social. Assim, isso já é feito por agências de inteligência, tanto do governo federal, governo estadual, a própria Agência Brasileira de Inteligência faz esse tipo de monitoramento até de redes sociais em busca disso, mas, infelizmente, não é perfeito o sistema e, eventualmente, esse tipo de fatalidade pode acontecer. Bom, e uma dúvida é a seguinte: o senhor acha que, no caso do entorno da Praça dos Três Poderes, pessoalmente, o senhor acha que deve ser feita qual segurança a partir de agora? Porque depois do 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes ficou totalmente fechada, com aquelas estruturas metálicas, mas depois a questão, né, foi superada, né, e a gente acompanhou, inclusive a Polícia Federal recomendou para que fosse retirada toda aquela estrutura. A senhora acha que essa estrutura deve voltar para reforçar a segurança? Como é que é possível ampliar essa segurança naquela região? Na verdade, todo aquele gradil que sempre em grandes eventos, e principalmente no pós-8 de janeiro, que foi colocado ali com o intuito de você segregar os locais, é importante para a segurança, sim, mas é como o povo diz, a praça é do povo e enfeia um pouco a cidade. Mas se for necessário para a segurança, sim, é necessário. Mas, assim, o controle de acesso, principalmente das autoridades, de acesso aos órgãos, é bem feito. O próprio Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, dispõe de segurança necessária para barrar esse tipo de coisa ocorrer lá dentro, porque tem pórtico detetor de metal, raio-x, controle de acesso, um rígido controle de acesso. Então, assim, dentro das instalações, garanto para você que é quase impossível de um evento desse acontecer. E, eventualmente, vai acontecer do lado de fora em áreas públicas, que é o que acontece normalmente no mundo inteiro. Então, assim, não dá para controlar 100% uma área pública. Uma área pública, por vezes, é grande e, por vezes, não tem nenhum pessoal necessário. E, às vezes, uma pessoa simples como essa pessoa, uma pessoa comum, pode causar um evento desse por uma vontade própria e, às vezes, incontrolável. Presidente, vou chamar os comentaristas agora, o Cristiano Vilela e a Dora Kramer. O Cristiano vai fazer a próxima pergunta. Cristiano. Presidente, uma boa noite. Presidente, em situações como essa, na sua visão, na sua experiência, seria o caso de eventuais órgãos ou de eventuais localidades onde se encontrem autoridades da República passem a ter um tipo de acesso mais restrito em relação ao que a gente tem hoje, talvez uma prática mais assemelhada àquela que a gente encontra em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, mais habituados a esse tipo de prática terrorista ou situações do tipo, do que talvez essa prática mais permissiva que a gente é acostumado no Brasil? Na verdade, nós não devemos muito insegurança aos outros países. Por exemplo, ali mesmo no Palácio do Planalto, o gradil é bem feito, as pessoas não conseguem acertar ali. O Palácio do Planalto tem obstáculos naturais como os espelhos d'água, mas ali onde ocorreu tudo é um estacionamento público, então é um estacionamento para pessoas comuns que vão acessar ao STF, para acessar a Câmara dos Deputados, e é um lugar que tinha até uma praça de food truck. Então, assim, o estacionamento público é uma carência da população, então você também não pode restringir. Então a segurança tem que ser reforçada em áreas essenciais. Óbvio, a pessoa, naquele momento que ele se dirigiu ao próprio Supremo Tribunal Federal e se dirigiu à frente do
Supremo Tribunal Federal, vê-se que a própria segurança orgânica, a Polícia Judicial, por exemplo, já estava de olho nele, já chegaram perto, já ia efetuar a abordagem. Ou seja, a segurança realmente funcionou. Só que, assim, o evento foi muito maior do que isso. Então, assim, felizmente, não houve dano a ninguém além dele. Óbvio, tinham mais de 8 artefatos. Então, assim, o potencial era muito grande. Então, assim, ainda bem que, graças a Deus, não houve nada. A segurança, nesse ponto, não falhou. Realmente, a segurança não foi falha. A segurança, da forma que está sendo feita, na verdade, já atende às necessidades. Eu acho que não precisa também ter esse zelo todo. Óbvio, ações de inteligência, monitoramento são muito mais importantes do que isso. Então, monitorar pessoas, monitorar redes sociais e fazer esse tipo de acompanhamento de certos tipos de pessoas que já têm esse tipo de comportamento, ou então promete, assim, numa rede social, eu vou fazer Y, X, eu vou explodir X, Y, é muito mais eficiente do que você até redobrar a segurança, que às vezes fica inócuo e uma pessoa às vezes pode passar despercebida num aparato enorme de segurança. Dora? Boa noite. Olha só, não entendi pelo que o senhor está dizendo. Funcionou tudo às mil maravilhas, só que não funcionou, porque aconteceu. Pela dinâmica, o senhor já deve ter visto os vídeos várias vezes, examinados, com esse olhar de perito, que não é o mesmo olhar da gente. Por que aconteceu, então? Se tudo estava bom, funcionou. É que, na verdade, o intento dele, na verdade, era causar o maior estrago possível. Então, assim, ele tentou realmente chegar perto da estrutura do Supremo Tribunal Federal, não conseguiu, chegou no máximo ali na estátua, e justamente ali ele já iria ser abordado pela segurança justamente do pessoal da Polícia Judicial, e o carro, invariavelmente, estava no estacionamento público. Todo o estacionamento poderia ser um estacionamento público de um shopping ou o estacionamento público de um órgão público comum. Então, justamente que atende a servidores, visitantes. Então, assim, uma situação totalmente fora da curva, fora da previsibilidade. Porque todos os acessos, por exemplo, um acesso de autoridade, ele é um acesso bem controlado. Então, assim, se ele quisesse atentar contra uma autoridade, seria muito mais difícil. E justamente ontem mesmo estava acontecendo uma sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, do plenário, e justamente durante a sessão a segurança já estava redobrada e justamente não houve sequer uma vidraça quebrada no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente houve uma vítima, que é o próprio perpetrador, mas assim, em questão de falha de segurança não havia como prever aquele tipo de comportamento, a não ser um monitoramento prévio dele. Porque até o próprio, como eu falei, o próprio fogo de artifício não tem nem como você controlar a venda dele, diferentemente do atentado de dezembro de 2022, do aeroporto, que eram explosivos próprios, explosivos comprados, explosivos específicos vendidos por empresas que fabricam explosivos, que é muito mais fácil de monitorar e controlar a venda. Isso era fogo de artifício que qualquer cidadão pode chegar em qualquer loja e comprar numa quantidade razoável e fazer o que ele fez. Presidente, eu acho que é importante o senhor explicar aqui para quem nos acompanha o trabalho do perito criminal num caso como esse. O senhor falou que as autoridades daqui não deixam nada a dever a autoridades de fora do Brasil, por mais que aqui não haja atentados assim todos os dias, né? De qualquer forma, de que maneira os peritos criminais estão preparados para lidar com casos como esse? E se o senhor não acha também que a exposição de um caso como esse pode incentivar outras pessoas a tentarem coisas semelhantes? Na verdade, a atuação da perícia nesse caso é junto com a investigação, junto com a inteligência e junto com o pessoal do grupamento antibomba, que na Polícia Federal também é gerida por peritos. Então, assim, o grupo antibomba ele faz atividades preventivas, reativas e a parte de pós-explosão. Só ajeitar um pouquinho a câmera aqui. E na verdade, assim, a perícia ela vai buscar toda a dinâmica, como tudo se deu. Então, inclusive, até junto ao corpo foi encontrado outros artefatos. Então, o próprio artefato vai dizer o modus operandi. Foi encontrado junto ao corpo o próprio telefone celular. O telefone celular do perpetrador hoje se encontra junto à perícia e junto à inteligência, sendo processado para tentar levantar mais informações. Então, assim, toda aquela parte criminal vai ser materializada. Mas a própria perícia, os próprios grupos especializados em antibombas fazem varreduras preventivas em grandes eventos, por exemplo, eventos com a presença do presidente da República, por exemplo, o Grupo Antibombas da Polícia Federal faz varredura prévia no evento, no caminho. Por exemplo, semana que vem, que vai acontecer o G20, o Grupo Antibombas já está a postos lá no Rio de Janeiro para ações preventivas justamente em relação a isso, feito análise de inteligência, análise de risco, isso tudo é preparado. Mas isso realmente, como eu falei, foi um ponto fora da curva, um ato de uma pessoa possivelmente isolado,
tá? Não vou dizer isolado, porque a investigação vai dizer se foi uma ação mais planejada e se houve a participação de mais gente, mas assim, foi uma situação que praticamente foi imprevisível. Conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Willy Ralph. Muito obrigado, presidente, mais uma vez pelos esclarecimentos. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, um abraço.